em língua alemã. Durante as suas férias, Alberto Nepomuceno vai para Viena estudar piano com o renomado professor polonês Theodor Lektycki. E é nessa época que ele conhece uma aluna do compositor Edvard Grieg, a pianista norueguesa Valborg Bang, com quem se casa em 1903, aos 29 anos. O casamento foi na cidade de Cristiania, atual Oslo. Eles tiveram 4 filhos, Eivind, Sigrid e Astrid. Depois de casado, Alberto Nepomuceno vai morar na casa de Edvard Grieg, seu grande amigo e o mais importante compositor da época. É nessa convivência com Grieg que Alberto Nepomuceno vai fortalecer suas ideias de valorização das nossas canções folclóricas, dos ritmos e instrumentos brasileiros, que eram considerados vulgares pelos estudiosos de música erudita da época. Alberto Nepomuceno dizia que o compositor erudito está refinado demais com a cultura europeia e não se volta para o seu povo. A suíte antiga, cuja primeira versão foi feita para piano e algum tempo depois foi feita uma versão para orquestra de cordas, mostra o período da influência da música europeia no trabalho de Alberto Nepomuceno, pois foi o período que ele estudou na Europa. Já o batuque já retrata a influência da música realmente brasileira, do período nacionalista do Alberto Nepomuceno, que foi bastante produtivo. Alberto Nepomuceno continua seus estudos de aperfeiçoamento na Europa. Ele vai para a Alemanha. Nas provas finais do Conservatório Stern, ele vai reger a Orquestra Filarmônica de Berlim, interpretando 2 composições de sua autoria, o Scherzo für Grosses Orchester e a Suíte Antiga. Em 1894, ele vai para Paris. Lá compõe muitas músicas e faz grandes amigos, dentre eles os compositores Saint-Saëns, Charles Bordet, Vincent d'Indy e Debussy. É dessa época a sua composição Valsa. Em julho de 1895, Alberto Nepomuceno volta para o Brasil e é convidado pelo então governador de Pernambuco, Dr. Barbosa de Lima, para organizar o novo Conservatório de Música do Recife. Ele não aceita o convite porque prefere ficar no Rio de Janeiro. Lá, faz um concerto que se tornou histórico no Instituto Nacional de Música, que é hoje a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso foi no mês de agosto daquele ano de 1895. Naquela noite, ele se apresentou como pianista e organista, acompanhando os principais solistas da época, Carlos de Carvalho, Camila da Conceição e Leopoldo Noronha. 4 peças líricas para piano solo, incluindo a Galhofeira, tiveram sua primeira audição. Mas o ponto alto desse concerto foi a apresentação de melodias cantadas em português. Uma de suas principais e melhores intérpretes é Ana Maria Kiefer, pesquisadora e divulgadora da obra de Alberto Nepomuceno. Alberto Nepomuceno é, sem dúvida, um dos mais importantes compositores brasileiros do século XIX e, a meu ver, é o mais importante deles no que se refere à canção,
O conjunto de canções dele é de uma qualidade invulgar, ímpar, até melhor, eu considero, do que a obra, digamos, de câmara do Carlos Gomes. E é muito importante não só, enfim, pela sua música, mas principalmente pelos poetas em cujos textos ele se baseou para compor as suas canções. Não é à toa que ele é considerado o pai da canção brasileira de câmara. Não quero morrer ainda, nem deixar os meus amores, que a minha vida é tão linda como um canteiro de flores. A galhofeira é considerada como uma joia de inspiração, pelo ritmo muito contagiante e pelo lindo, rico colorido musical, que tem raízes também muito populares. A relação de Alberto Nepomuceno com o folclore era uma relação de diálogo, de proximidade. Ele, na entrevista que concedeu à revista Época Teatral, em 1917, ele fala que possuía uma recolha de mais de 80 cantos populares. É interessante que esses cantos populares vão servir como matéria-prima para as suas composições. Da mesma forma que ele estabelece um diálogo com Juvenal Galeno, de quem ele vai musicar vários poemas. E a gente vai pensar no Alberto Nepomuceno não como aquele romântico ultrapassado, conservador, que vai olhar para a produção popular, mas como alguém que está antenado com as tendências estéticas contemporâneas e que vai fazer exatamente o nacionalismo pré-semana de 22, o nacionalismo pré-modernista. Acredito que Alberto Nepomuceno estivesse sempre muito antenado, estivesse sempre muito atento a essas possibilidades de trabalhar o canto que vem das ruas, os cantos de trabalho, os cantos do povo. E isso ele já faz desde 1888, quando ele faz um batuque a partir da contribuição afro-brasileira, que vai ser uma peça política e também uma peça abolicionista e uma peça republicana. Em 1896, Alberto Nepomuceno é nomeado diretor da orquestra da Associação de Concertos Populares. Nessa ocasião, dirige 2 séries de concertos em que apresenta alguns autores brasileiros como Araújo Viana, Francisco Valle, Alexandre Levi, Leopoldo Miguez, Francisco Braga e Carlos Gomes.
setembro de 1896, morre Carlos Gomes. Em sua homenagem, Alberto Nepomuceno incluiu na programação do 9º Concerto Popular a ópera O Guarani, do compositor. Na ocasião, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro disse: o público ouviu de pé a protofonia de Guarani, sendo visível a profunda emoção que se apoderou do regente, maestro Alberto Nepomuceno. Alberto Nepomuceno trabalhou em diversas frentes em prol da música do nosso país. Convidado pelo Visconde de Toné, importante político e intelectual da época, ele restaurou a obra do padre José Maurício, considerado o mais importante compositor de música sacra do Brasil. Durante a reinauguração da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, ele regeu músicas desse compositor. Em 1900, Alberto Nepomuceno vai à Áustria para se encontrar com o diretor da Ópera de Viena, Gustav Mahler. Seu objetivo era encenar Artemis, uma ópera de sua autoria, mas uma grave doença renal o impossibilitou de realizar seu sonho e ele então decidiu voltar para o Brasil. Em 12 de julho de 1902, é nomeado diretor do Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro. Em 1903, a pedido do Barão de Studart, que era também grande amigo da família, Alberto Nepomuceno compõe a música do Hino do Ceará para comemorar o tricentenário do nosso estado. No ano seguinte, em 1904, as edições Vieira Machado e Moreira de Sá publicaram importante coletânea com 12 canções com piano, todas em português. Isso contribuiu e muito para a divulgação da obra de Alberto Nepomuceno junto ao público. Entre tantas canções que permeiam a obra de Alberto Nepomuceno, nós destacamos sempre aquelas que tiveram grande divulgação e tiveram grande aceitação, inclusive junto à juventude. Uma dessas peças é Coração Indeciso. Coração Indeciso é uma parceria do Nepomuceno com o Frota Pessoa. Essa peça é uma história singular de uma moça que o rapaz era muito apaixonado, mas era uma moça muito que se esquivava sempre de dar uma resposta a ele. Então ele passou por 3 momentos bem distintos na vida dela. Primeiro era a simpatia. Quando ele quis falar para ela, ela não disse sim, nem disse não. Depois cresceu esse sentimento e se transformou em amor. E ela disse a mesma coisa, nem me disseste sim, nem me disseste não. E depois foi uma paixão muito grande que ele teve. E ele terminou realmente muito desiludido. Por quê? Porque ela continuou indecisa, nem disse sim, nem disse não. Daí a peça se chamar Coração Indeciso. Ao princípio era apenas simpatia, já bem perto.